E aí o senador Alessandro Vieira, e depois de tudo que aconteceu ontem, é preciso dar voz a ele, reagiu no Senado Federal, no plenário. Aliás, não só ele, outros senadores saíram em sua defesa, cobrando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que fizesse um pronunciamento, uma manifestação, que se colocasse ali contra essa interferência de um ministro do Supremo Tribunal Federal nas atribuições legislativas, já que ele é o presidente da casa. Claro que o mínimo é o presidente do Senado falar que isso é um absurdo. Ainda que possa não gostar do senador específico, não importa de que lado que ele está, se é independente, se é de esquerda, se é de direita, se votou em quem, se já brigou, se não brigou. Fato é que se a casa não reagir a esse tipo de representação contra as suas atribuições, o monstro da instituição que se expande vai concentrando poder e mandando nas outras, um poder que vai mandando nas outras, tudo isso é alimentado. E eu vou mostrar qual foi a reação do Davi Alcolumbre, mas primeiro com a palavra, Alessandro Vieira pode soltar. Ontem nós fizemos a votação do relatório da CPI do crime organizado. E dentro de um processo absolutamente democrático, o relatório foi rejeitado por 6-4. Foi feita uma mudança de integrantes e com a mudança de integrantes se chegou a esse resultado. E isso tudo está absolutamente dentro do trâmite democrático das coisas, não há problema nisso. Não dá para ser democrata só quando a gente gosta dos resultados. Tem que ser democrata sempre confiando nas votações. Mas ao longo do que fiz lá como relator, manifestei no meu voto opinião sobre uma série de temas, são mais de 200 laudas, mas em particular fiz o indiciamento, senhor presidente Davi Alcolumbre, por crime de responsabilidade de 3 ministros da Suprema Corte e do Procurador-Geral da República. Quando fiz isso, senador Davi, colegas senadores e senadoras, eu exerci a minha livre opinião com relação a fatos que foram comprovados nos autos. Na tribuna, enquanto relator, manifestando meu voto. Enquanto fazíamos a análise e votação, senador Davi Alcolumbre, ministros da Suprema Corte, do outro lado da praça, ameaçavam a atuação parlamentar de forma aberta, franca. O ministro Gilmar Mendes me acusou de ter esquecido colegas milicianos, ofendendo toda a polícia do estado de Sergipe. Me ameaçou de processo criminal. O ministro Dias Toffoli, também ele indiciado, por motivos óbvios, que até as pedras da Praça dos Poderes conhecem, por motivos óbvios, o ministro Dias Toffoli ameaça de cassação e de cassação também de direitos políticos, inelegibilidade, num processo relâmpago. Isso hoje é notícia aberta. A apuração mais recente, apresentada por vários veículos, dá conta de que ainda hoje o ministro Gilmar, decano da Suprema Corte, pretende apresentar uma representação criminal, senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o senador Alessandro Vieira, que vos fala, relator da CPI. E aí eu faço esse registro aqui, senador, para que se compreenda de uma vez por todas que os ataques dessa natureza não devem ter abrigo. E digo por quê. Naquilo que excede, naquilo que ofende, mais do que justo que se busque a justiça para a reparação. Mas naquilo que é exercício civilizado, sóbrio, do direito de manifestação e de voto, ter como consequência uma ameaça de cerceamento, de prisão, de cassação, é um absurdo extremo. É um absurdo extremo. Você vê que o Alessandro Vieira continua firme, ele continua mostrando a gravidade dos fatos, a gravidade das condutas, que nada disso foi refutado, foi negado. Os fatos são verdadeiros, aqueles que estão listados no relatório. Pode-se discutir se era o caminho legítimo, correto, que fosse pela CPI do crime organizado, pode-se discutir cada enquadramento que ele propôs, pode-se discutir a questão de indiciamento, mas os fatos objetivos são aqueles. Você vê que ninguém está discutindo os fatos objetivos. E eles são graves. E ele está aí mostrando o tamanho desse absurdo e vai ali cobrar agora que o Davi Alcolumbre se manifeste. Pode soltar a segunda parte. Veja a quadra de coisas. É sempre muito fácil fechar os olhos
quando o abuso acontece contra um adversário político seu. Mas abuso vai acontecer contra qualquer um, porque o abusador não escolhe, ele não é seletivo, ele vai abusar a todo instante. A minha posição de crítica e de questionamento das posições do Supremo Tribunal Federal através de determinados ministros não é recente, eu sou testemunha disso. Em fevereiro de 2019, eu procurava Vossa Excelência, recém-eleito, informando que daria entrada numa comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de ministros. 2019, fevereiro, não foi adiante. Não foi adiante. De novo, democraticamente, o colegiado entendeu que não existia condições de avançar. Mas as notícias de hoje apontam 2 parlamentares ameaçados de processo. Um mais prático e mais próximo, que é o senador Flávio Bolsonaro, que para ele já tem até parecer da PGR, determinando que por conta de uma postagem em rede social ele seja processado por crime contra a honra. E no meu caso, presidente Davi Alcolumbre, veja a gravidade dos fatos. No meu caso, nós temos uma manifestação de opinião jurídica feita na tribuna, na condição de relator. Um voto. Eu estou sendo ameaçado e criminalizado por um voto, senador Davi Alcolumbre. E aí questiono de Vossa Excelência, qual será a postura da Casa? Que Vossa Excelência comanda com a legitimidade de quem foi eleito quase que por unanimidade. Será que o Congresso, o Senado, tem que se rebaixar tanto ao ponto de tolerar esse tipo de ameaça? Convivemos aqui há quase 8 anos. Nunca desrespeitei ninguém. Com Vossa Excelência, eu tive diversas divergências, inúmeras. Todas elas sempre manifestadas com civilidade e respeito, porque isso aqui não é lugar de brincadeira. Mas isso aqui não é lugar de covardia. Esse tapete azul e esse cargo exige que a gente tenha coragem para fazer os enfrentamentos. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? Atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Acho que cabe, por parte de Vossa Excelência e dos colegas, a atenção para o que está acontecendo, porque a pior ditadura possível é aquela contra a qual não cabe recurso, que é a da toga. Daí, repete a frase célebre, a pior ditadura é aquela contra a qual não cabe recurso, é a da toga, é uma adaptação, evidentemente, e mostra como os fatos realmente não foram refutados, cobrando Davi Alcolumbre com diplomacia, com elegância, sem ofensas, mostrando que tem histórico de divergências. No entanto, essa é uma questão que está acima delas. É grave, sim. Ou alguém acha normal que ministro do STF pegue carona em jatinho, que ressuscite a ação enterrada há 3 anos para blindar um colega, mudando de mandato de segurança para concessão de habeas corpus, anulando uma quebra de sigilo determinada por uma comissão parlamentar de inquérito que parece não ter mais poder investigatório algum, e depois as pessoas cobram. Por que não fez isso, por que não fez aquilo? E um monte das coisas que estão sendo cobradas são coisas que foram impedidas de serem feitas pelas próprias decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou omissões, como no caso do pedido sobre a turma do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, afastado e envolvido nesse escândalo de vazamento de informação para um grupo ligado ao Comando Vermelho, em que o Alexandre de Moraes, de acordo com aquilo que foi criticado pelo próprio Alessandro Vieira, nem sequer despachou. Então, essas atitudes, essas condutas, contrato advocatício milionário fora dos padrões de mercado, com o dono do Banco Master e o Moraes trocando mensagem com ele, inclusive no dia da sua prisão, nada disso pode ser naturalizado. Então, cada coisa no seu lugar. Votou-se um relatório, se derrubou esse relatório, pode se discutir, se estava certo, se estava errado, se era o caminho, etc. Agora, a ação de ministro no STF, na PGR, não é abuso de poder de um parlamentar dar um voto, ter uma opinião numa comissão.
Eu já vou falar mais a respeito disso, porque escrevi uma análise mais cedo. E eu vou mostrar agora o discurso do Flávio Bolsonaro, que, como vocês viram, já estava ali do lado do Alessandro Vieira, se preparando para falar a respeito da investigação policial que Alexandre de Moraes determinou por calúnia, o que veio de um pedido de uma parlamentar do PT contra o Lula. E o Flávio Bolsonaro se defende. Por que eu estou mostrando isso agora? Porque depois o Davi Alcolumbre vai responder aos dois, em conjunto. Então, são duas tensões aí, entre STF e Senado. Pode soltar. Conceda a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano, ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessos excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, respeitar vários princípios da nossa democracia e, a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, a harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Muito bem, tá aí o discurso do Flávio Bolsonaro e eu quero mostrar para vocês a postagem que ele fez. Acho que é interesse jornalístico, espero que ainda se possa fazer isso, mostrar o que está sendo discutido, porque senão fica a alegação de cada lado e ninguém entende exatamente quem pode estar com a razão, quem não pode, etc. Então o Flávio Bolsonaro fez esse apanhado aí de duas notícias. Uma era a imagem do Nicolás Maduro preso, ele foi capturado pelas forças militares americanas na Venezuela, foi levado para solo americano, então ele está ali acompanhado dos militares americanos. E outra é uma matéria do Metrópolis: governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. E o Flávio escreveu em cima: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Em primeiro lugar, o senador tem imunidade parlamentar. Acontece que no Brasil, com essa insegurança jurídica promovida com colaboração, embora não seja o único responsável, do Supremo Tribunal Federal, não se sabe até onde vai a imunidade parlamentar. Isso depende de quem fala, depende de quem está com a caneta na mão no momento, cada um tem uma tese, a imunidade parlamentar não é escudo, etc., e aí é conforme a conveniência do momento.
Ah, pode falar na tribuna da Casa Legislativa, mas não pode falar na rede social. Não, pode falar na rede social, pode falar onde quiser, o parlamentar está imune, porque ele precisa ter uma certa liberdade para debater as questões públicas, etc. Isso é uma discussão que está em vigor no Brasil há bastante tempo e cada hora tem um caso em que essas tensões aumentam justamente porque ninguém sabe ao certo o que está valendo. Mas o Flávio Bolsonaro está ali no discurso dele defendendo a imunidade parlamentar e dizendo que disse Lula será delatado. Ele não detalhou o resto da postagem. Ainda assim, o resto da postagem faz um resumo, claro que citando ali elementos que são da esfera criminal, tráfico, lavagem de dinheiro, terroristas, fraude. Fraude mais da esfera eleitoral, porque ele está falando em eleições fraudadas. Mas ele não está atribuindo diretamente ao Lula esses crimes. Essas palavras, essas expressões, como vocês estão vendo na tela, elas aparecem depois, na segunda frase, em que se diz que é o fim do Foro de São Paulo. Então ele está associando o Foro de São Paulo a essas práticas. Existem elementos para se discutir. Envolvimento de pessoas ligadas ao Foro de São Paulo em várias dessas práticas. Então, houve ali a participação de representantes, pelo menos, das Farc em Foro de São Paulo. Aliás, o PT me processou anos atrás, não sei se vocês sabem disso. Pois é, estou aqui há muito tempo no jornalismo, mostrando os elos das pessoas com as outras, etc., sempre baseado em fatos objetivos. E eu mostrei notinha que tinha saído das Farc, parabenizando o governo do PT, entrevista de membro das Farc falando de governo do PT, essa leniência que o PT tem com as Farc, etc., tudo baseado em fato objetivo. Não era coisa truncada e nem acusação criminal contra um integrante do PT. Você tem o próprio discurso, um vídeo histórico que eu já mostrei muitas vezes, do Hugo Chávez, quando Raul Reyes, que era o número 2 das Farc, um era Manuel Marulanda, ele foi bombardeado, estava lá em território no Equador, no governo do Rafael Correia, foi bombardeado pelas forças militares colombianas durante o governo do Álvaro Uribe. O Hugo Chávez pegou o microfone, ficou falando horas na TV, etc., e ficou lembrando de quando conheceu o Raul Reyes, que foi num encontro do Foro de São Paulo na década de 90. E ele falou que conheceu o Reyes junto com o Lula. Quer dizer, ele encontrou os dois, conheceu os dois, falou com eles pela primeira vez, pessoalmente, no mesmo encontro. Então existem conexões. As Farc são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia que estão ligadas aí ao narcotráfico. Isso quer dizer que um integrante específico do PT está envolvido nessas atividades? Não exatamente, você não tem provas disso. E não é isso que a postagem do Flávio está falando. Ela pode ser criticada no debate público, ela pode ser contestada, etc. No entanto, não há uma associação direta do Lula a esses crimes que estão elencados. Ele está dizendo que o Lula será delatado e que, em torno do Foro de São Paulo, pairam aí esses crimes. Claro que é uma mensagem truncada, é uma mensagem que não é, vamos dizer assim, diante das normas brasileiras, muito aconselhável para pessoas que não tenham imunidade parlamentar falar isso sobre qualquer outra pessoa, mas é um senador da República falando a respeito de um presidente que tem um vínculo histórico, sim, com o Nicolás Maduro, e aí eu defendo, sim, a liberdade de expressão. Eu posso considerar que valeria a pena escrever de uma forma mais clara, etc., mas as postagens da família Bolsonaro geralmente são mais assim, né? São essas sínteses, etc. Ainda assim, é liberdade de expressão. Por quê? Você tem elementos para acreditar que numa eventual delação premiada do Nicolás Maduro, ele possa citar o Lula. Por que você tem esses elementos? Para acreditar nisso? Porque houve investigação no Brasil, houve colaboração premiada do João Santana, que foi marqueteiro do PT, e principalmente da esposa dele, da Mônica Moura, em que ela deu detalhes sobre recebimento de dinheiro vivo do Nicolás Maduro na Venezuela, dizendo das conexões
da intermediação do Lula para que eles fossem marqueteiros do regime chavista, etc. Então você tem elos históricos, com aquele compartilhamento de marqueteiros, de empreiteiras, etc. Então você acreditar que o Lula possa ser delatado, o senador está fazendo uma afirmação, ele está ali sendo categórico. Ainda assim, está no terreno da liberdade. Não dá para ter esse tipo de melindre tão forte quando se está na arena política entre senadores e presidentes da República, com a imunidade parlamentar prevista, etc. O sujeito vai ser investigado pela polícia por causa de uma postagem como essa. Então, assim, também me parece, tenho certeza, algo absolutamente exagerado, abusivo, nesse caso específico. E, claro, zelo para que haja mais segurança jurídica a respeito dessas situações. Muito bem, então, Alessandro Vieira falou, Flávio Bolsonaro ficaram ali lado a lado, tem históricos de tretas entre eles. Eu mostrei já que o Alessandro Vieira outro dia, já faz alguns meses, rebateu o Flávio Bolsonaro, porque, como disse o Vieira, ele propôs CPI em 2019, ele estava se referindo à CPI da Lava Toga, e o Flávio Bolsonaro boicotou a CPI da Lava Toga, pressionando os parlamentares do PSL e outros a retirar a assinatura do requerimento de criação. No entanto, estão os dois ali, alvejados por ministro do Supremo, se defendendo. E defendendo a atribuição do Senado, a prerrogativa do cargo. E aí o Davi Alcolumbre, depois de vários outros senadores falarem, mas eu quero juntar logo o Alcolumbre aqui, para depois ficar mais justo aqui no corte, depois a gente vai para os coadjuvantes, porque tem alguns elementos cômicos. Se fosse do PT, do PSOL, eu estaria fazendo a mesma fala aqui. Senador Alessandro foi eleito pelo povo de Sergipe, é um senador da República, e é preciso que a casa tome providência para que eles respeitem este plenário. Fizeram uma movimentação contra o regimento para botar 2 do PT no lugar de mim e do senador Sérgio Moro, mostra que o sistema realmente está com culpa no cartório. O Brasil não é bobo. Eu peço, presidente, para que você possa, com sabedoria, com diálogo, possa encerrar esse assunto do Congresso com o STF. Ele resolveu responder. Eu vou deixar primeiro ele falar, mas repare, são 30 segundos de manifestação do Davi Alcolumbre. Fora a entrada e a saída, a saudação, etc. Então pode soltar. Eu vou iniciar uma votação, mas eu preciso fazer uma fala em relação à manifestação dos senadores Alessandro Vieira, Vossa Excelência, Magno Malta e Flávio Bolsonaro. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Muito obrigado, presidente. Era isso que o Brasil precisava. Eu quero só, antes, vou começar uma votação de embaixador. Para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa de um senador da República. Quer dizer, ele disponibiliza a advocacia do Senado para fazer isso, que é aquilo que os senadores defendem. Nem sequer fica muito claro se o Davi Alcolumbre defende isso. E assim, disponibilizar a advocacia do Senado é o óbvio. Um senador, ele tem que ter assessoria jurídica do Senado. Quer dizer, é como se o Davi Alcolumbre tivesse carimbado, ele fosse alguém do almoxarifado, burocrata, que coloca ali um carimbo, é isso que vocês estão pedindo, olha, é por aqui, é nessa porta aqui e tal, e pronto. Faz nenhuma manifestação, ele não quer treta alguma com os ministros do STF, ele participou da articulação, ele é o intermediador da articulação de blindagem geral. Ele que está sentado sob pedido de impeachment, ele que não quer prorrogação de comissão parlamentar de inquérito, foi ele que botou o Jocildo Gomes lá na Amprev, o Fundo de Previdência do Amapá, que fez aporte de 400 milhões de reais no Master, é ele que garante a blindagem dos ministros do STF, e os ministros do STF não fazem avançar investigações sobre Davi Alcolumbre. Então o que ele fala? O mínimo do mínimo que ele podia falar. Ontem eu mostrei que os ministros do STF ficaram insatisfeitos com a nota do Fachin chamando de tímida. Olha,
está muito abaixo da defesa que o Fachin fez do centrão do STF, essa suposta defesa que o Davi Alcolumbre fez. Mas como ele tem muito poder ali, todos são diplomáticos com ele e tentam extrair alguma coisa. Foi o máximo que conseguiram. O senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado, né, a favor do Alessandro Vieira. Eu queria mais, dar um recado para o STF, abrir o impeachment desses ministros. Aliás, só para complementar, eu falei que o PT me processou anos atrás, isso é público, vocês podem procurar. Perdeu, né? Perdeu porque estava falando em cima dos fatos. Não estava fazendo acusação criminal contra ninguém, nem estou fazendo agora. Apenas as declarações públicas e a minha crítica em cima dos fatos objetivos. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.